Olá, eu sou Ana Carolina e vou falar um pouquinho a respeito de estruturas de dados nativas em Pascal. Bom, que as estruturas de dados, elas são fundamentais na programação, todo mundo sabe. Mas por que essa importância toda em um processo de desenvolvimento? As estruturas de dados são fundamentais na programação, pois determinam a forma como os dados são organizados, armazenados e manipulados. Vamos explorar as principais estruturas de dados nativas em Pascal e Dart, destacando suas características, aplicações e diferenças. Pois, ao entender como e quando utilizar cada uma dessas estruturas, podemos facilitar o desenvolvimento de aplicações robustas e escaláveis. Qual seria, afinal, a finalidade de comparar Pascal, uma linguagem criada há quase 60 anos atrás, e nem um pouco utilizada com fins comerciais atualmente, e Dart, que é realmente uma linguagem voltada para o desenvolvimento de aplicações que nós utilizamos hoje em dia? Quando nós olhamos ali para o Pascal, a gente observa que a sua criação e, vamos lá, seu design, seu suporte, as suas bibliotecas existentes, eles são de grande parte voltados para o ensino. É uma linguagem, vamos dizer assim, um tanto quanto acadêmica, porque oferece sim o suporte necessário para que aqueles que desejam aprimorar o seu desenvolvimento realmente consigam agregar a sua lógica de programação. Então, a gente usa Pascal nessa base educacional, nessa base de entendimento do que de fato é a construção de um algoritmo, a construção ali de uma estrutura de dados. Já quando a gente olha para a Dart, a gente percebe que ela é, como eu falei anteriormente, voltada para o desenvolvimento de aplicações web, móveis e desktop. Ela realmente é uma linguagem moderna que tem um foco especial ali em desempenho e facilidade de uso. Ela, ao lado do framework Flutter, ela consegue alcançar resultados dignos do século XXI. Claro que pode precisar de uma melhoria ou outra, mas isso é o que acontece como resultado do estudo de vários profissionais que atuam na área. Bom, a gente escolheu destrinchar as estruturas fila, pilha e lista, que elas têm diferentes aplicações para ambas as linguagens. Falando um pouco a respeito de filas, a gente pode entender que elas são estruturas de dados que operam de acordo com o princípio FIFO. First in, first out. Uma tradução literal é realmente aquilo que o primeiro que entra é o primeiro que sai. As filas elas podem ser aplicadas em gerenciamento de tarefas, como ali impressão de documentos, sistemas de atendimento, obviamente em filas de atendimento em fast foods e em sistemas de mensagem. Falando um pouquinho a respeito do código, que é o que nos interessa também, a gente percebe que em Pascal a fila é estruturada com um array de inteiros, com 10 elementos, neste código em específico aqui, que é a variável que armazena os elementos da fila, e front e here, eles são índices que ajudam a controlar essas operações de enfileiramento e desenfileiramento. Aqui em enfileirar, a gente adiciona um elemento X ao final da fila, mas antes de adicionar, a gente verifica se a fila está cheia ou não. Caso ela não esteja cheia, a gente incrementa o índice here e atribui o valor X à posição correspondente no array. E para desenfileirar, a gente vai, obviamente, remover algum elemento, e esse elemento ele vai ser removido ali no início da fila. A gente verifica se há elementos na fila. Se houver, a gente incrementa o índice front.
Claro que front ele tem que ser menor que rear. Assim, essa verificação funciona dessa forma. E aí a gente incrementa o índice front e retorna o valor correspondente no array. Em Dart, a gente pode ver que a quantidade de linhas de código foi reduzida. Para que a gente possa criar a classe Query, nós precisamos importar uma biblioteca específica para isso. Bom, o que essa classe faz? Ela cria uma fila que armazena inteiros. A gente pode enfileirar e desenfileirar também, até porque nós estamos falando de uma fila. A função enqueue adiciona um elemento à fila usando o método add, que é muito simples e direto. Não tem muito segredo aqui, como a gente pode ver. Ao desenfileirar, a gente remove um elemento no início da fila também. Aqui ocorre a verificação se a fila não está vazia. Caso ela não esteja vazia, a gente usa o remove first para remover e retornar o primeiro elemento. Caso contrário, ela retorna -1, indicando que a fila está vazia. Bom, a gente pode fazer uma comparação aqui nesses dois algoritmos e perceber sem muita dificuldade que, em questão de simplicidade, a aplicação em Dart ela é realmente mais concisa, até porque ela já utiliza ali uma classe embutida que lida com o gerenciamento de tamanho e operações da fila. Em Pascal, a gente precisa gerenciar manualmente o array e os índices. E isso influencia diretamente no controle, até porque o controle em Pascal vai ser mais direto quanto ao modo que a fila é gerida, enquanto o Dart simplifica essas operações através de métodos de alto nível. E também influencia ali na capacidade, uma vez que Pascal tem uma capacidade fixa, nesse exemplo, de 10 elementos, enquanto Dart pode crescer dinamicamente conforme necessário. E a gente percebe o porquê que Dart é muito utilizado no desenvolvimento. Partindo para o entendimento do que são pilhas, nós entendemos que elas são estruturas de dados que seguem o princípio LIFO, last in, first out, onde o último elemento adicionado é o primeiro a ser removido. Isso significa que quando a gente adiciona elementos à pilha, eles são adicionados ali no topo, e quando a gente remove um elemento que está no topo, é o que primeiro sai. A gente pode ver aplicações de pilha em navegação na internet, editores de texto, compiladores e interpretação de linguagens. Partindo para uma análise de aplicação em Pascal e Dart, a gente percebe aqui que vamos utilizar o stack, o s e o top para ali representar o array de 10 inteiros, armazenar os elementos da pilha com a variável s, e o top é o índice que indica o índice, obviamente, do elemento do topo na pilha. Para adicionar um elemento ali na pilha, a gente vai utilizar a função push e adicionar o elemento x no topo dessa pilha. Antes de adicionar, a gente precisa verificar se essa pilha não está cheia. Ou seja, nesse caso, se o top ele é menor que 10. Caso ele seja menor que 10, a gente pode sim incrementar o índice top e atribuir o valor x à posição correspondente no array. Para remover um elemento, a gente vai remover esse elemento do topo da pilha também. Mas para remover esse elemento, a gente precisa verificar se essa pilha não está vazia, ou seja, se top é maior que 0. Caso top seja maior que 0, nós decrementamos o índice top. E aí a gente remove efetivamente o elemento do topo. Já em Dart, a gente precisa ali definir a pilha. A gente define a pilha em list, int, stack, e a gente cria essa lista que armazenará inteiros e funcionará como uma pilha. É bem mais simples que Pascal, a gente pode perceber. A função push, ela vai adicionar um elemento inteiro à pilha utilizando o método add. Não tem muito segredo também, é uma operação também simples e direta. A função pop,
ela vai remover o elemento do topo da pilha. Ou seja, a gente faz uma verificação ali, se a pilha não está vazia, usando o is not empty, e se ela não estiver vazia, a gente remove o último elemento ali, que no caso vai estar no topo. Caso contrário, vai retornar -1, indicando que a pilha está vazia. A gente vai perceber ali, comparando as mesmas coisas que nós percebemos comparando a fila. A gente pode perceber que o Pascal é mais simples, o Pascal não, Dart é mais simples, que o Pascal ele oferece um controle mais direto sobre como a pilha é gerida por conta ali da capacidade fixa e tudo mais. Não tem muita diferença. As comparações vão sempre ali gerar um resultado parecido, semelhante. Partindo para a lista, nós entendemos que elas são estruturas de dados que permitem o armazenamento de coleções de elementos de forma ordenada. Cada elemento em uma lista possui uma posição que determina sua ordem. Elas podem conter elementos de tipos diferentes, incluindo números, strings, objetos ou até mesmo outras listas. Isso, claro, depende ali da linguagem de programação. Algumas aplicações de listas. Armazenamento de dados, já que ela pode conter elementos de vários tipos diferentes, então ela é uma estrutura muito bem adequada a esse quesito. Estruturas de controle, como playlist de música e gerenciamento de projetos. Permite ali que possa acontecer acompanhamento de projetos em tempo real. Aqui nós temos duas aplicações, assim como nos outros exemplos. Em Pascal, a gente ali vai definir os tipos na primeira parte da escrita do nosso código. A gente vai definir ali um ponteiro para registro do tipo Node ali, que Node também vai ajudar a definir a estrutura do nó da lista, que vai conter um campo para armazenar um valor inteiro e um ponteiro para o próximo nó da lista. Aí, feita essa definição dos tipos, a gente parte para a declaração de variáveis e procedimentos, como a gente pode ver. E aí a gente tem a comparação com Dart. A gente pode perceber que em Dart a aplicação ela é realmente muito menor e menos complexa do que em Pascal. A gente tem list_int, que declara uma lista de inteiros vazia. A gente vai ter aí o void add, que ele vai definir um método para adicionar um valor à lista. E em seguida a gente vai adicionar esse valor à lista. Pronto, encerrando assim o bloco do código. E a gente também vai ter a remoção, que no caso vai remover um valor da lista. Não tem muito segredo também. E a gente pode perceber que em Pascal, a gente vai utilizar uma estrutura de dados baseada em ponteiros e registros. E Dart utiliza uma outra lista dinâmica pronta da linguagem mesmo, sem a necessidade de manipular diretamente esses ponteiros. Em Pascal, é necessário alocar a memória e atualizar esses ponteiros manualmente. E em Dart, a lista dinâmica vai gerenciar isso de uma forma automática, sabe? E vai conseguir alocar a memória e organizar ali os elementos sem muito esforço. Com essas aplicações fica um pouco mais fácil de visualizar as diferenças que foram citadas aqui no vídeo entre Dart e Pascal. Dart, por ser uma linguagem de programação mais recente, ela vai seguir ali os paradigmas de programação orientada a objetos e vai ser mais funcional, uma vez que ela é realmente otimizada para o desenvolvimento moderno. A tipagem de Dart ela é estática, mas tem inferência de tipos. Isso é algo que oferece flexibilidade para o desenvolvimento. É o que faz ela ser amplamente utilizada no mercado para desenvolvimento de interfaces gráficas e aplicações multiplataforma. Pascal, a gente pode perceber que por ela ser muito bem estruturada ali e permitir a implementação manual das estruturas de dados, ela é realmente uma linguagem que pode nos ajudar a entender
a lógica por trás de todo o funcionamento. Não necessariamente ficar ali dependente de métodos que, bom, aprimoram a nossa vida, mas às vezes fazem com que a gente os use como muleta e não entenda muito bem o que acontece por trás deles. Pascal é realmente uma linguagem muito útil no ensino e no aprendizado. E quais são as vantagens e desvantagens das linguagens? Como eu disse, a vantagem da Pascal vai ser ali ser utilizada para aprendizado e um controle mais detalhado sobre memória e ponteiros. A desvantagem dela vai ser que, bom, ela tem pouco suporte atualizado e possui menos bibliotecas em comparação às atuais. Sendo assim, ela não é muito adaptada e a gestão de memória manual pode ser um pouco complexa para a velocidade de desenvolvimento que a gente precisa hoje em dia. Dart já vai ser ótima para o desenvolvimento de interfaces gráficas e, bom, sua tipagem flexível ela vai facilitar a codificação e gestão de memória, que é uma coisa que já fornece ali um benefício a mais em relação a Pascal. E a desvantagem é que ela possui um controle menor sobre a memória desses processos e a sua curva de aprendizado pode ser maior para quem está habituado a linguagens estruturadas. Sendo assim, a gente pode perceber que ambas linguagens têm seus prós e seus contras. Agradeço pela atenção e até uma próxima.